Olá, colega alimentarista! Estamos aqui novamente para a gente conversar um pouco agora, nesse segundo semestre, agora a partir de junho, sobre o agronegócio, sobre carreira, sobre qual a importância e qual a minha opinião também. Eu vou me posicionar agora em relação ao sistema alimentar e a importância do agronegócio na segurança alimentar, na segurança nutricional do nosso país, na capacidade de desenvolvimento e na capacidade de nós participarmos desse crescimento através das carreiras. Eu vou falar com vocês logo depois da vinheta, aguardem, porque agora vocês vão saber toda a verdade da importância do agro dentro da nossa segurança alimentar. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, eu venho já mostrando para vocês, já desde o início, né, desde quem vem me acompanhando aí, falando sobre as questões relativas ao sistema alimentar. Então, como é que funciona o nosso agronegócio, como é que funciona o nosso sistema alimentar, e eu sou um defensor do agronegócio. Não do agronegócio como um todo, mas principalmente do agronegócio que produz alimentos. Mas o que são alimentos? Soja é alimento? Sim, soja é alimento. Tanto alimento para animais, que vão depois nos alimentar, animais que vão produzir leite, vão produzir ovos, animais que vão produzir carne, suínos, peixes, como para a própria alimentação humana, sendo inserido uma série de produtos, uma série de alimentos, principalmente os processados, eh, alguns tipos de alimentos, principalmente os alimentos de origem vegetal com um viés oriental, o tofu, por exemplo, ele contém soja. O óleo de soja faz parte da nossa alimentação diária. Então, eu sei que existe muita discussão sobre a questão do agro, né, sobre a importância do agronegócio no nosso dia a dia. Então, nós vamos começar a explicar agora como é importante o agronegócio para que nós tenhamos essa segurança alimentar e como foi. Eu vou conversar com vocês nessa defesa do agro, principalmente da parte do agroalimentar, essa é a parte que me interessa, a parte que produz alimentos, para que nós tivéssemos e nós tenhamos a segurança alimentar e a soberania alimentar. Imagina se o país se envolve por qualquer motivo em uma guerra ou se envolve por qualquer motivo em uma sanção. Nós estamos tendo agora as questões das tarifas aí dos Estados Unidos, né, de aumento de tarifa, alguma sanção comercial, e nós não tenhamos mais a capacidade de produzir alimentos. Então, como é que nós vamos conseguir alimentar 210 milhões de habitantes, tá? Então, eu vou trazer para vocês algumas noções do que acontece dentro do agronegócio e como a gente se posiciona atualmente dentro de um ranking em termos de segurança alimentar e nutricional. E durante os outros encontros da gente, eu vou falar para vocês como nós chegamos até aqui, como era o Brasil antes da vinda do agronegócio, da implementação dessa visão de agronegócio, de produtividade, e como nós esperamos que o Brasil seja. Qual é a visão que nós queremos ter do Brasil em relação a essa produção de alimentos através do agronegócio. Bom, então eu vou trazer para vocês aqui agora um compartilhamento de uma frase que vocês já devem ter ouvido muito, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, tá certo? Então, eu entendo e acredito nessa frase porque nós temos primeiro o agro é tecnológico, nós conseguimos só atingir a produção que nós atingimos hoje de alimentos através da tecnologia que foi embarcada, e essa tecnologia aconteceu principalmente a partir dos anos 70, né. Nós temos a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, nós tivemos essa formatação de uma visão de um país que deveria produzir cada vez mais e melhor, nós tivemos a ação de uma série de pessoas, principalmente do setor mesmo do agro, de formação agrária. Então nós tivemos o ministro Alisson Paulinelli, que foi um ministro da Agricultura que conseguiu realmente implementar a ideia de tecnificar, de aperfeiçoar, de pesquisar, de utilizar a ciência, de melhorar, e foi um dos responsáveis pela criação da Embrapa, trazendo a tecnologia, o que tinha de melhor para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos hoje. Então, você desconsiderar essa história é você acabar com 40, 50 anos de uma história muito bem sucedida. Eu vou até retroceder até a época de um pesquisador chamado Josué de Castro, que ele escreveu um livro chamado Geografia da Fome, na década de 30, mais ou menos, para vocês verem como era o Brasil, como o Alisson Paulinelli trouxe
essa ideia, essa visão, como a ideia do agronegócio realmente se aperfeiçoou a partir da década de 90 aqui, e como nós vamos chegar em breve, e está muito próximo disso, a essa autossuficiência. O agro é pop? Sim, o agro é pop. Nós podemos não conhecer o agro, mas não vivemos sem. Então, no café da manhã você tem agro, no almoço você tem agro, no jantar você tem agro, a qualquer momento que você escolhe um alimento é agro. A agricultura familiar é agronegócio. A agricultura familiar que é para comércio é agricultura e negócio. A pessoa vende o produto que ela produz para poder ter renda. Então, o agro é pop, ele faz parte da nossa vida. Desde quando nós começamos a nos alimentar com os produtos que vêm do campo, nós temos o agro a vida toda. E o agro é tudo. Sim, o agro é tudo. Aí essa parte do agro e tudo engloba uma outra parte que não é só de alimentos. Então engloba uma série de outros produtos que eu não vou entrar, que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo como alimentarista é exatamente estudar aquilo que está relacionado com os alimentos. Mas eu quero deixar claro que sem o agronegócio de alimentos, sem o agronegócio de alimentos ou agroalimentar, nós não conseguimos desenvolver um país ou manter um país com segurança, com soberania, com saúde, com sustentabilidade, tá certo? Então nós vamos desenvolver essa ideia, mais um pouco, e opinião, através de um artigo que recentemente saiu na Metrópolis, falando o seguinte: apenas um país é autossuficiente em comida no mundo. Saiba qual. Estudo sobre países autossuficientes na produção de comida também descobriu que a maioria das regiões estudadas produz carne a mais. E existe uma das coisas que a gente vai discutir durante nossos encontros é o seguinte: produz carne a mais. Existe um repúdio com relação à carne e existe meias verdades colocadas dentro da carne, dentro dessa questão da carne. E esse vai ser assunto para a gente discutir também. Mas vamos nos ater dentro da questão da suficiência, da autossuficiência na produção de alimentos, tá? Então aqui nós temos um gráfico, né, que mostra a porcentagem de autossuficiência dos grupos alimentares em cada país. Como é que eles fizeram essa pesquisa? Foi a Nature, foi publicado na Nature. É uma revista científica de grande repercussão mundial. E eles fizeram essa análise em 185 países do mundo e avaliaram 7 grupos alimentares, tá? Depois a gente pode, a gente pode, não, eu vou fazer isso para que nós possamos discutir sobre como é cada um desses grupos alimentares, tá certo? Então, 7 grupos alimentares essenciais: frutas, vegetais, laticínios, peixes, carnes, proteínas animais. O que são essas proteínas vegetais, perdão? O que são essas proteínas vegetais? Proteínas vegetais são as proteínas que vêm do feijão, são os beans, vem da soja, beans, soy beans, vem das castanhas, né, muitas castanhas, amendoim, por exemplo, tem um teor bom de proteína, e alimentos ricos em amido, são os carboidratos, né? Então vão desde os tubérculos, mandioca, batata, até os cereais, arroz, milho. Então, você, para ter todos os grupos alimentares e ter autossuficiência, você tem que ter esses grupos de alimentos, esses 7 grupos alimentares essenciais, para ter o aporte de gordura, proteína, carboidratos e microelementos, né? Vitaminas, minerais, né? Esses são, são os alimentos que conseguem suprir, em geral, as necessidades que nós temos para poder nos desenvolvermos, isso em qualquer faixa etária. E aí vem os resultados e a situação do Brasil nesse caso. Os resultados demonstram que a Guiana inglesa aqui, né? É próxima aqui ao Brasil, é o único país capaz de suprir as necessidades alimentares de todas as categorias com sua produção interna. A pessoa, puxa, Guiana, tal, que legal, né? A Guiana, ela tem 3,7 habitantes por quilômetro quadrado e tem 800 mil habitantes. É lógico, eu não estou tirando o mérito que a Guiana, né, consegue ser autossuficiente, mas com um número de 800 mil habitantes, é muito mais simples ser autossuficiente. E é lógico, numa região equatorial, numa região tropical, como nós estamos, né, numa região onde você pode, você tem um índice pluviométrico bom, você tem terras férteis, né, você tem mais facilidade realmente de produzir os alimentos. E por um número pequeno, reduzido, populacional, então essa autossuficiência se reflete muito nessa questão. Eu vejo isso e os dados também demonstram relacionados
com o número de pessoas que você vai alimentar, né. Eh, e essas necessidades alimentares são supridas sem depender de importações para manter a dieta da população, então ela não importa alimentos, né. Em seguida aparece a China, aí sim, e Vietnã, que produzem 6 dos 7 grupos alimentares, depois a gente vai discutir o caso da China. Mostrando alta capacidade produtiva interna, mas ainda dependente de algumas importações. Bom, se logo em seguida vem a China e o Vietnã, veja os outros países, né? Lembrem daquela imagem que eu mostrei anteriormente. Então, os cientistas descobriram que cerca de um em cada 7 países é autossuficiente em pelo menos 5 grupos. Países da América do Sul e da Europa lideram a estatística. Então, nós estamos bem posicionados. O Brasil também está dentro desses que tem pelo menos 5 grupos. E no caso do Brasil, e é aí que eu chamo a atenção, que eu quero trazer agora a discussão para nosso país, o país é autossuficiente em 5 dos 7 grupos. Apresenta deficiência em vegetais e peixes. Vegetais e peixes num país como nós temos, é muito simples produzir e ser autossuficiente. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Nós temos que começar, em vez de ficar discutindo que falta comida, nós já produzimos comida dos 5 dos 7 grupos que foram colocados anteriormente. Vamos lá rever os grupos, tá? A equipe de pesquisa avaliou a capacidade de 185 países do mundo para produzir frutas, vegetais, laticínios, peixes, carnes, proteínas vegetais e alimentos ricos em amidos. O Brasil, ele produz todos, menos, salvo, não é autossuficiente, salvo em vegetais e peixes. Agora, em vegetais, vamos pensar nas folhosas, vamos nos, 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 naqueles que são hortigranjeiros, né? É, todos esses tipos de produto, eles conseguem ser produzidos o ano todo, no Brasil todo. Basta ter água, porque o Brasil tem sol. Mesmo que não no ano todo, por exemplo, nas regiões mais frias, né, do sul do país, alguns tipos de vegetais não conseguem ser produzidos. Mas não há fator impeditivo de produzir alguns outros também adaptados ao clima temperado. A gente não tem neve aqui. Então, tendo água, tendo capacidade de irrigar, nós temos vegetais o ano todo no Brasil. Podemos ter vegetais o ano todo no Brasil. E suprir, ser autossuficientes. Esse é um dos mais simples. E peixes, principalmente pela questão hoje da criação de peixes, e como nós temos proteínas vegetais e alimentos ricos em amido, diga-se, leia-se, soja e milho, nós temos capacidade de produzir ração para criar peixe em criação de peixe. Essas criações de peixe, elas conseguem produzir uma quantidade muito grande por hectare. Até mais do que frango, até mais do que suíno, até mais do que boi. Então, nós temos a capacidade de ser rapidamente autossuficientes na questão de peixes. Tá? Então, voltando ao que eles dizem, o país é autossuficiente em 5 dos 7 grupos, mas apresenta deficiência em vegetais e peixes. O que eu quero trazer para vocês? Nós temos toda a possibilidade de ser autossuficientes em curtíssimo prazo de tempo. Prazo curto de tempo, vamos considerar 3, 4 anos de uma política direcionada, nós conseguimos rapidamente reverter essa situação. Tá? Precisamos também de uma mudança cultural. E aí eu faço a proposta de focar sempre nessa questão de investimento no agro. Tem muitas pessoas atacando, falando que o agro tem uma série de problemas. Tem. O agro brasileiro, o agro produtor de alimentos, ele não é isento de problemas. E o objetivo do alimentarista é exatamente esse: é nós aperfeiçoarmos o sistema agroalimentar. Então, nós temos um sistema que foi uma conquista e que nós não podemos perder essa conquista, tá certo? Nós já temos 5 dos 7 alimentos, nós já somos autossuficientes. Eu só vou fazer uma comparação na década de 30, na época de Josué, e até a década de 70, nós importávamos a maioria dos alimentos, nós não éramos autossuficientes em quase nenhum, tá certo? Então, nós tínhamos deficiências, tanto daí a geografia da fome, em várias áreas. E se nós conseguimos sair do mapa da fome a uma determinada época, né, em torno de 2014, 2012, né, foi porque nós tínhamos alimentos produzidos aqui. E quem produziu esse alimento, apesar de se dizer que é agricultura familiar, não é só agricultura familiar, tá? Cereais, principalmente, são produzidos
eminentemente pelo agronegócio. E a agricultura familiar, eu vou demonstrar isso para vocês também, é agronegócio, tá certo? Aquele que planta, aquele que cria, aquele que produz para vender, ele está utilizando da, da agropecuária como um negócio para poder viver, tá? E os modelos de produção é que são diferentes para um pequeno produtor não tecnificado, um pequeno produtor tecnificado, um médio produtor não tecnificado, um médio produtor tecnificado e um grande produtor. E ele pode não ser grande no volume, pode ser grande em extensão de terra não tecnificada e um grande produtor tecnificado. Então, o que eu quero trazer agora para debate é o seguinte: nós temos que voltar os olhos, tá, para que possamos desenvolver cada vez mais o setor agroalimentar do agronegócio, que é o que produz a comida, para que nós atinjamos essa sustentabilidade, essa autossuficiência, que é o que nós queremos, para onde nós vamos. Então, para onde eu quero levar vocês, alimentaristas, tá, para desenvolver, né, o sistema? Eu quero levar para esse conceito, que quero que nosso agroalimentar, a produção agropecuária para alimentos, siga esse conceito, que é o conceito 5S2B. E dois desses conceitos aqui eu já trago, que está no artigo. Primeiro, soberania alimentar. Nós temos que ser soberanos naquilo que nós produzimos, não depender de ninguém de fora. Pelo contrário, temos que ter excedentes para exportar. E nós já atingimos isso em 5 dos 7 itens principais. E os outros 2 são muito simples de nós resolvermos aqui dentro do Brasil. Então, nós já estamos atingindo a nossa soberania alimentar. E o que é que nós temos que atingir também? A nossa segurança alimentar. Nós temos que ter os insumos, e aí eu vou mostrar, a gente já colocou isso em slides em tempos anteriores, em momentos anteriores, em encontros anteriores, os insumos que nós vamos usar para poder, até do insumo até chegar ao consumo, ter todos os elementos de produção. Então, nós temos que ter esse desenvolvimento de segurança alimentar e de soberania alimentar. Outras coisas nós vamos desenvolver também e aperfeiçoar dentro do sistema. É isso que a gente vai discutir. A sustentabilidade, as pessoas dizem que não é sustentável produzir carne. E eu discordo. Eu vou mostrar por quê. Eu vou mostrar cientificamente por quê que é sustentável sim. E carne, inclusive bovina principalmente, ela pode ser um fator preponderante de segurança alimentar e de soberania alimentar, tá? Isso eu vou fazer também a defesa dentro dessa questão da carne, tá? Por que da importância? E por que também da importância da proteína animal dentro da nossa alimentação? A saudabilidade também, isso também vai fazer parte da defesa do que eu vou falar sobre a carne também. A segurança, e a gente já falou. A sinergia, a gente tem que começar agora a trabalhar com a visão do sistema, um ajudando o outro. E não ficar discutindo sobre determinadas áreas, determinados aspectos, a gente está correndo o risco de prejudicar o produtor, aquele que é a base de tudo que nós consumimos, tá certo? Então, o foco e o nosso olhar vai ser sempre com relação à sinergia. E aí eu trago outras áreas para essa questão da sinergia. A questão do ambiental, muitas vezes, atrapalhar o desenvolvimento, principalmente nessa questão da segurança alimentar, pode até causar um problema. Já houve muita evolução, conseguimos fazer muito diálogo, mas evitar os radicalismos, quer dizer, haver esse sentido de finalidade. E também no conceito 5S2B a questão do bem-estar, o bem-estar dos animais que são envolvidos na produção e o bem-estar humano, tá certo? Então, eu deixo aqui registrado para vocês, né? Aí vocês perguntam, mas quem é você que está falando, né? Então, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, eu sou médico veterinário, produtor rural há mais de 33 anos, eu sou advogado, especialista em direito ambiental, eu sou nutricionista, voltado para a área de comportamento alimentar. Concluí agora, recentemente, a área de gestão da tecnologia da informação para poder me comunicar aqui e aprender um pouco mais sobre a comunicação e a informação que eu posso transferir para vocês. E trabalho com esse sentido de aperfeiçoamento dos sistemas alimentares, principalmente o sistema alimentar brasileiro. Eu peço também para vocês que vocês me acompanhem nas minhas redes sociais para que vocês possam participar conosco desses comentários. Deixem seu comentário, se inscrevam aqui no meu YouTube. Falem o que vocês acham sobre o agronegócio, sobre a questão da produção de alimentos. E quando eu falo agronegócio, pensem sempre o agronegócio de alimentos. Agronegócio
de alimentos, agronegócio voltado à produção de alimentos. Esse é meu trabalho, esse é meu foco e esse é meu objetivo de desenvolver. E com relação às questões de participação, para os colegas que quiserem participar, eu já vou disponibilizar, ao final, um QR Code, onde vocês podem entrar em contato, adquirir um passe para a nossa comunidade, um ingresso para a nossa comunidade, onde nós vamos ter, dentro do WhatsApp, dentro de lives que nós vamos promover semanalmente, esse debate. Aí vocês podem perguntar diretamente a mim, nesse tete a tete, do que eu vou fazer a partir de agora, dessa defesa do setor agroalimentar, do agronegócio, tá certo? Bom, eu caminho para o encerramento e peço que você caminhe conosco, se torne um alimentarista, tá? Venha discutir isso, venha debater esses temas com honestidade intelectual, com sinceridade. A nossa comunidade tem regras, eu vou falar sobre elas depois, tá? E seja um alimentarista. E pode me acompanhar também, as informações que eu passo aqui no YouTube, muitas eu repercuto lá dentro do meu Instagram e do meu LinkedIn. E aí vocês têm o QR Code para vocês fazerem o ingresso, né? É um preço pequeno, tá? R$ 9,90 por mês, para vocês participarem da nossa comunidade e terem essa liberdade de fazerem perguntas, elaborarem questões, a gente abrir novos tópicos e debater sobre esse assunto que tanto me interessa, que é o setor agroalimentar do agronegócio, tá certo? Eu envio as minhas saudações alimentaristas a todos os colegas, espero que nós possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos nesses canais de comunicação para poder debatermos mais sobre essa questão. Mas lembrem-se que não existe saúde alimentar, segurança alimentar e soberania alimentar sem um agro forte. O setor agroalimentar nosso tem que ser fortalecido, nós temos que aperfeiçoar esse setor e melhorar cada vez mais. As pessoas, os países, muitas vezes colocam críticas porque nós estamos ficando cada vez mais independentes em relação à questão alimentar. Isso daí causa um certo receio, né? Quem tem o alimento tem liberdade de escolha, tá certo? Então, saudações alimentaristas a todos, um forte abraço e até em breve.